Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 192, tanto o seu caput quanto o seu parágrafo único. Nós começamos a aula lendo esse dispositivo legal, que no caput estabelece que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. E no parágrafo único é dito que o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então, o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então, vamos começar aqui explicando o caput, no qual é dito que em todos os atos e termos do processo é obrigatório, vamos destacar essa palavra, obrigatório, o uso da língua portuguesa. Pessoal, o português é o vernáculo nosso, né? A língua própria do nosso país. Inclusive, o artigo 13 da Constituição Federal estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, justamente por isso, é necessário que os documentos, obrigatoriamente, estejam em português. E é importante aqui eu ressaltar que, embora haja essa disposição expressa de obrigatório uso da língua portuguesa, é muito natural, é muito comum na prática forense o que? A utilização de expressões jurídicas em línguas estrangeiras, como é o caso dos famosos brocardos latinos. Então, embora sim nós devamos usar obrigatoriamente a língua portuguesa, é admitido o uso de palavras em língua estrangeira quando essas palavras elas são comuns ao direito, como o caso dos brocardos latinos. Recomendando-se aqui que quaisquer palavras em outros idiomas venham sempre em destaque, como o uso de itálico ou aspas. Então, qualquer palavra que for de língua estrangeira, que porventura for usada no texto como um brocardo latino, deve vir com destaque, seja, por exemplo, um itálico ou o uso de aspas. Eu trouxe aqui para vocês algumas expressões e brocardos em línguas estrangeiras. Primeiro exemplo aqui, né? Expressões ou brocardos latinos. Lembram-se do brocardo pacta sunt servanda? Outra expressão aqui, caput. Nós estamos estudando aqui o artigo 192, caput, do Código de Processo Civil. É uma expressão em latim. Então, é comum o uso dessas expressões em outras línguas quando são expressões comuns ao direito. Trouxe aqui também, olha, um exemplo, no caso aqui dois exemplos, em inglês, o distinguishing e o overruling. Trouxe também um brocardo em francês como exemplo para vocês, o pas de nullité sans griffe. Então, nós percebemos aqui que é sim obrigatório o uso de língua portuguesa nos documentos que são juntados ao processo, mas pela prática forense é admitido o uso de expressões ou brocardos em línguas estrangeiras quando atrelados ao direito. É muito comum que isso aconteça. Agora nós vamos ao parágrafo único, que estabelece que o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Isso nos indica
que documentos redigidos em língua estrangeira devem ser traduzidos para o português a fim de que possam ser usados no processo. Para garantir segurança jurídica sobre o conteúdo da tradução, o legislador ele definiu os meios pelos quais é admitida a tradução que será utilizada no processo. E são 3 os casos. O primeiro caso é a via diplomática, então se for usada a via diplomática para a tradução, está tudo bem. Segundo caso, o uso da autoridade central, que da mesma forma, se a tradução vier por meio da autoridade central, está aceita a tradução daquele documento. E por fim, o tradutor juramentado. Então, em primeiro lugar, vamos ver alguns acórdãos aqui sobre a via diplomática. Então, se o documento for traduzido pela via diplomática, não tem qualquer problema juntá-lo aos autos. Aqui é dito que, tramitando o pedido de homologação pelas vias diplomáticas, ficam mitigados os requisitos relativos à autenticação consular e à tradução juramentada. Então, primeira informação que esse acórdão aqui passa para nós é que o uso da via diplomática para a tradução do documento torna aquele documento aceitável. O documento pode ser juntado no processo. E aqui, esse acórdão é interessante porque ele também traz uma segunda informação, que é o seguinte: tratando-se de sentença proferida em Portugal, cujo idioma oficial é o português, fica dispensada a tradução. Então, essa aqui também é uma informação interessante, né? Se aquele documento veio de Portugal, considerando que lá em Portugal também se fala português, não é necessário fazer a tradução, tá bom? Não é necessário fazer a tradução. Mais um acórdão a respeito do uso da via diplomática para a tradução de documento. Diante da autenticidade presumida dos documentos que instruem as cartas rogatórias passivas, as quais são encaminhadas pela via diplomática, são dispensáveis a tradução oficial, a chancela consular e a apresentação de instrumento de mandato. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o reconhecimento de que o uso da via diplomática para uma tradução é suficiente. Não é necessário aqui passar aquele documento por um tradutor juramentado. E, por fim, o último acórdão, a solicitação da justiça rogante por intermédio da via diplomática presume a autenticidade dos documentos anexados. A tramitação oficial dispensa a tradução por profissional juramentado no Brasil. Então, aqui, mais uma vez, o reconhecimento de que o uso da via diplomática torna aquela tradução suficiente, não sendo necessário o uso de um tradutor juramentado. Continuando aqui, o segundo caso em que é possível a tradução de documento é a autoridade central. Cada país tem a sua autoridade central, tá bom? E no tocante à autoridade central, o Código de Processo Civil disciplina sobre ela quando dispõe sobre a cooperação jurídica internacional, no artigo 26 e nos artigos seguintes. E quanto a esses dispositivos, eu selecionei alguns para nós lermos aqui, tá bom? Tratam desse tema. Em primeiro lugar, artigo 26, parágrafo 4º. Ali é dito que o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Já o artigo 29 diz que a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Então, veja que cada país tem sua autoridade central. E se a autoridade central traduz o documento, esse documento é aceitado, não é necessária a tradução juramentada. Trouxe, por fim, aqui um último dispositivo do Código de Processo Civil que vai nos servir tanto para a autoridade central quanto para a via diplomática. Então, serve para os dois casos. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa,
quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Então, esse artigo aqui, ele diz para nós que é considerado autêntico o documento que instrui o pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive a própria tradução para a língua portuguesa. Em que caso? No caso em que o encaminhamento vem por meio de autoridade central ou via diplomática. Justamente os dois casos que também estão no parágrafo único do artigo 192, estudado aqui no dia de hoje, tá certo? Então, se vem por esses meios, é o quê? É dispensada a juramentação, a autenticação ou qualquer outro tipo de procedimento. Vamos ver aqui alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que trata justamente da autoridade central. Veja aqui que a tradução juramentada dos documentos que compõem a comissão é desnecessária quando a tramitação ocorre via autoridade central, olha só, via autoridade central. Mais uma vez, o pedido de homologação do título judicial estrangeiro foi transmitido inicialmente via autoridade central, tornando desnecessária a chancela da autoridade consular e a tradução oficial. Então, mais uma vez, veio através da autoridade central, portanto, é desnecessária uma tradução juramentada. É suficiente a tradução feita através dessa autoridade central. E, mais uma vez, destacando aqui que existe dispensa da tradução oficial quando o documento estrangeiro for proferido em Portugal, porque em Portugal o idioma oficial é justamente o português. Tá? Uma informação que eu acho interessante. E por fim agora, essa última expressão que está em verde na tela de vocês, que a tradução ela pode ser feita também por um tradutor juramentado, Vejam que o legislador ele exigiu um tradutor juramentado, não bastando uma tradução livre feita por qualquer pessoa. Então, perceba, pessoal, que a escolha de mecanismos próprios para a tradução, seja a via diplomática, a autoridade central ou o tradutor juramentado, é uma escolha que busca garantir segurança jurídica sobre aquele conteúdo que foi traduzido. Se fosse possível fazer uma tradução livre por qualquer pessoa, não haveria segurança sobre o conteúdo do documento. E nesse caso aqui, que estamos estudando nesse momento, do tradutor juramentado, a pessoa vai, contrata o serviço do tradutor juramentado e obtém a tradução do documento, podendo usar essa tradução juramentada no processo. Agora, para finalizar a aula, eu trouxe umas questões para vocês que eu acho que são relevantes aqui, tá? Em primeiro lugar, uma pergunta: é necessária a tradução de absolutamente todos os documentos juntados no processo? Será que é necessária a tradução de absolutamente toda a documentação que for juntada no processo? Esse acórdão aqui do STJ, ele traz uma situação relativa à pergunta que eu fiz e eu quero já ressaltar para vocês que eu fiz alguns recortes nele, porque senão não caberia nesse slide, tá? Ficaria em vários slides, é um acórdão bem grande. Até convido vocês a lerem ele no site do STJ, mas eu fiz esses recortes aqui nele para poder caber no slide aqui. Eu selecionei a parte mais importante para o objeto da aula de hoje. Aqui é dito que a ausência de tradução juramentada de documentos instrutórios meramente complementares, a exemplo de recibos ou comprovantes de entrega de mercadoria, não impede a homologação do título judicial estrangeiro, permanecendo rígida a exigência de tradução em relação aos atos decisórios e peças processuais relevantes para a compreensão do mérito do pedido homologatório. Então, vejam
que, segundo este acórdão aqui que eu estou mostrando para vocês, do Superior Tribunal de Justiça, no caso de documentos meramente complementares, documentos instrutórios meramente complementares, como recibos ou comprovantes de entrega de mercadoria, a princípio não se exigiria a tradução. Por outro lado, exige-se necessariamente a tradução quanto ao quê? Aos atos decisórios, às peças processuais relevantes, tá certo? Então, por esse acórdão, não é absolutamente tudo que for juntado ao processo que precisa ser traduzido, mas sim tudo o que for relevante, tá bom? Documentos instrutórios meramente complementares, a princípio, não precisariam ser traduzidos conforme esse entendimento. Mais uma pergunta. Excepcionalmente, é possível dispensar a tradução do documento redigido em língua estrangeira? Aqui, nesse parágrafo único, é dito que o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa. Aqui é bem claro, somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão em língua portuguesa. E a pergunta que eu faço aqui é, excepcionalmente, é possível dispensar a tradução do documento redigido em língua estrangeira? O Superior Tribunal de Justiça tem acórdãos no sentido de que sim, excepcionalmente é. Mais uma vez eu destaco que era também aqui um acórdão bem grande, eu fiz uns recortes, mesmo com os recortes não coube numa tela só. Convido vocês a lerem o acórdão todo no site do STJ, mas eu selecionei aqui o que me parece mais interessante para o tópico da aula, a respeito da dispensa de tradução do contrato redigido em língua estrangeira quando for um documento de fácil compreensão. Aqui foi decidido pela ausência de nulidade, conforme precedentes do próprio STJ. As instâncias ordinárias dispensaram a tradução dos documentos redigidos em língua estrangeira por serem de fácil compreensão, não prejudicando o exame correto das cláusulas contratuais pelo órgão julgador. Diante desse cenário, não há que se falar em violação do artigo 157 do Código de Processo Civil, na época aqui, dispositivo do Código Antigo. Sobretudo porque a parte recorrente nem sequer aponta qual seria o entendimento equivocado do magistrado decorrente da ausência de tradução dos respectivos documentos. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento dessa Corte Superior, no sentido de que, em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O artigo 157 do Código de Processo Civil, aqui, repito, do Código Antigo, como toda regra instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração inclusive os princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, pars de nullité sans griffe. Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao artigo aqui do Código Antigo. Então, percebam, pessoal, que o entendimento do STJ é no sentido de que, se aquele documento em língua estrangeira for de fácil compreensão, excepcionalmente, é possível aceitar-se a juntada do documento sem a respectiva tradução para a língua portuguesa. Mas, repito, é algo excepcional, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de compartilhar os vídeos, curtir, deixar os comentários e nos vemos na próxima aula.